Casa do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Semana passada nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, nas Escrituras, que Satanás chega perante ao Senhor e fala assim: olha, Deus, Jó não te deixa, Jó não te abandona, porque o Senhor o cobriu de bens, de benefícios, o Senhor cobriu ele de prosperidade, cercou ele com fazendas, com isso, com aquilo, de bens. Então, Satanás, ele chega perante o trono de Deus. Ele indaga a fé de Jó e coloca como se Jó servisse a Deus somente por causa de bênçãos materiais ou de bens materiais. Nós vamos aprender hoje, segundo a palavra, irmãos, que todo momento, seja um momento de fartura, multiplicação, um momento de adversidade, de lutas ou de batalhas, é tempo de servir a Deus. É tempo de ser fiel a Deus em tudo e buscar ali realmente cumprir o que ensina toda a palavra e toda a Escritura. É aprender desses estudos com o nosso amigo Jó, que ali viu a glória de Deus sendo refletida sobre a sua vida, porque nos momentos de maiores adversidades e tensão da sua vida, Jó não murmurou, Jó não reclamou, mas Jó permaneceu firme no seu posicionamento perante Deus. Por isso que Jó, ele se destaca nas provações, porque ele permanece sempre o mesmo, mediante aquilo que ele passa e vive. Mesmo Jó, íntegro, reto, que andava com Deus, se desviava do mal. Olha o que a Bíblia ensina e diz. Jó, capítulo 1, versículo de número 10. Jó, capítulo 1, versículo de número 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoados, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão, versículo 11, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então Satanás falou assim: retira de Jó fazendas, riquezas, bens materiais, retira de Jó tudo quanto ele tem, e vamos ver se ele não blasfema do seu nome. Irmãos, tudo que o diabo queria, ele sendo o maior enganador, invejoso, ele queria ver Jó blasfemando de Deus e murmurando. Por isso que eu te ensino, sempre prego aqui na igreja: a murmuração não vem de Deus. A reclamação, ela só atrai coisas más para a sua vida e para dentro da sua casa, do seu lar. Você que é casado,
Coisas de murmuração ou reclamação, de contendas, de divergências, de brigas, só atraem aquilo que é mal para dentro do casamento, para dentro da família, para a criação dos filhos. Não murmure, irmãos. Sabe por que tem gente que perde as coisas na vida? Porque a pessoa tem a língua cheia de murmuração. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa. Então o homem não pode ser murmurador, porque ele é o direcionador da casa. Mas a mulher, ela precisa ser sábia e edificar a sua casa na palavra, na verdade. E não se dá para edificar uma casa com murmuração, com reclamação, né? Com a língua o tempo todo reclamando da vida. Isso só atrai coisas más para o casamento, coisas más para a família e coisas más para dentro da casa, do lar e até o ambiente espiritual que a pessoa vive diariamente. Então tome cuidado com a murmuração. Então tudo que Satanás queria era ver Jó blasfemando de Deus. Tudo que Satanás queria, irmãos, era levar Jó ao fundo do poço para ver o que? Murmurar e reclamar. Não se esqueça, a função de Satanás é só matar, roubar e destruir. E desde que ele tem esse êxito, ele vem tentando agir no mundo e na humanidade. Então a pessoa deve observar, não no coração da minha vida, pois Deus é Deus de restituição. Se hoje eu não tenho isso, Deus ele pode me dar. Se hoje eu não vejo o cenário da forma que eu via, Deus ele pode me restituir. Deus pode virar o meu cativeiro, Deus pode mudar a minha história, mas não, mas vem da minha boca não. E nem murmuração, nem reclamação. Nunca, irmãos, reclame de Deus. Nunca reclame do estado da vida que você está passando perante Deus. Nunca coloque o peso de culpa das coisas que você está vivendo ou passando em Deus. Muitas das vezes tudo que você vive ou passa é fruto das suas próprias escolhas e decisões, que muitas das vezes não estão em acordo com aquilo que Deus direciona na sua palavra. Então a gente tem muito que aprender com Jó. A gente tem muito para tirar, né, de Jó essa integridade, essa sabedoria, esse entendimento. Então não a murmuração, não a reclamação e muitas vezes, pior ainda, nunca blasfeme contra Deus. Nunca atribua, irmãos, aquilo que o mal ataca ou age a Deus. Nunca fala que foi Deus que quis o mal, porque Deus não quer o mal de ninguém. A função de matar, roubar e destruir é de quem? De Satanás. A função de matar, roubar, destruir, enganar, levar a pessoa à perdição e à condenação é de Satanás. Por isso que a pessoa não deve dar lugar ao diabo. Não dê esse lugar ao diabo. Porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Então, não a murmuração, não a reclamação, não, irmãos, abrir a boca e blasfemar para Deus. De jeito nenhum. Aí diz aqui, ensinando. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tenho está na tua mão, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, confirmando para você o quê? Que a função de matar, roubar e destruir é de quem? De Satanás. Então não foi Deus que moveu ali para Jó perder as coisas, não, pastor. Não, foi Satanás. E Deus só permitiu para Satanás ver que Jó era íntegro, reto e que Jó não blasfemaria contra Deus. Mas a função de matar, de enganar, de destruir é de Satanás. Tanto que ele fala: pode ir, te permito que vá, mas você não tem autoridade para retirar a vida de Jó. Mas o que você quiser fazer, você pode ir. Você vai ver, Satanás, que Jó é íntegro, reto e justo.
Ele não vai murmurar, ele não vai blasfemar. Ele não vai, pode ir. Era como se Deus dissesse assim: eu bem conheço quem é Jó. Irmãos, e Deus ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Uma observação: Deus ele conhece a gente até do que as pessoas à nossa volta, que convivem com a gente 24 horas por dia, que acorda ali com você todos os dias. Deus ele nos conhece por dentro, por fora, mente, coração. Deus sabe até aquilo que a gente planeja fazer, ou até aquilo que a gente pensou em fazer e realizar, mas desistiu no meio do caminho. Deus ele conhece as intenções do nosso coração. Irmãos, mesmo que a maldade tenha se multiplicado sobre a terra, e a natureza que muitos têm escolhido seja a natureza do mal, Deus sabe que a criação ela não é má, mas ela é induzida por Satanás e pelo inferno. Deus sabe que ele fez e ele criou, amém, Deus? Deus sabe que ele criou o ser humano, e ele sabe que Satanás engana muita gente a proceder no mal, a viver em pecado, a viver na perdição, a viver por aí matando, roubando, se prostituindo, enganando, mentindo, defraudando. E Satanás usa muita gente, irmãos, com intento de morte, de perdição e de engano. E Deus, sabendo de tudo isso e de toda essa situação, é por isso que Jesus foi enviado na cruz do Calvário para morrer no nosso pecado, para pagar o quê? O preço o quê? De sangue, para dar uma nova chance à humanidade, porque ele sabe que quando o ser humano dá lugar ao inferno, dá lugar ao diabo, o diabo consegue ter tempo de o fazer murmurar, reclamar, matar, roubar, destruir, de ali prejudicar a sua própria carne, o seu próprio corpo, e prejudicar também a sua alma. E até se Deus ali não tiver misericórdia, Satanás consegue ter êxito até de levar, irmãos, a alma da pessoa para a perdição e para o inferno. É por isso que Jesus veio para pagar o preço de sangue. É por isso que Jesus veio para morrer o quê? Na cruz, para oferecer perdão dos pecados. Mas a função de matar, roubar, destruir, perturbar, de êxito de maldade e do mal, provém da natureza de Satanás. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque a função do diabo é essa: matar, roubar, destruir, enganar, oprimir, perturbar. Essa é a função do mal. Então, quando Deus deixa ali e fala a Satanás do lado do êxito dele, mostrando que essa era a função dele: matar, roubar e destruir. Mas ele falou assim: olha, tu pode ir, mas eu não te permito que você retire a vida de Jó. Amém, povo de Deus? Continuando aí, diz a palavra do Senhor. E sucedeu, versículo 13, um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas nasciam junto a eles, e eles que deram sobre eles os saberes e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer o que? A morte. Que triste, né, irmãos?
pensa comigo. O empregado de Jó chegou e falou assim: atacaram tudo, matou tudo a fio de espada, acabaram com o gado, e só eu escapei com ele. Esse foi o primeiro intento de Satanás. Foi lá, matou todos os animais ali, da fazenda de Jó. Foi lá, retirou a vida deles, usou até pessoas para atacar, mostrando, irmãos, que a função de matar, roubar e destruir é de Satanás. Por isso, nunca haja dessa forma. Não retire a vida de ninguém, porque a pessoa que faz isso, ela está sendo usada pelo diabo, sendo usada por Satanás. Nunca faça isso, nunca pense em fazer isso, irmãos. É um sinal que o diabo tomou a sua mente. Satanás tomou os seus atos. Não faça isso. A função de matar é de Satanás. Quem faz isso está servindo na Satanás. Está servindo ao mal, está servindo ao diabo. Se Deus não se agrada de confusão, Deus não se agrada de contenda. Tanto que a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não se agrada. Não faça do seu lado, da sua casa, da sua família, do ambiente onde você trabalha, da onde você vive, um ambiente de confusão. Você quer destruir a sua casa? Quer destruir a sua família? Você quer destruir o seu lar? É você dar legalidade à confusão, à discórdia, à contenda. De repente ainda que se vitimiza mediante a situação, mas a pessoa age com maldade, é usada pelo mal e depois se faz de vítima. Não, irmãos, não se vitimize. Observe os seus atos e as suas ações. Não proceda fora da palavra, porque quem dá ouvido a Satanás, quem dá legalidade ao diabo, não vai ser mostrado como vítima, não. Então não se vitimize. Não faça aquilo que está fora da palavra. Não haja fora da palavra de Deus. Seja uma pessoa sábia e entendida. Você imagina chegar lá, os homens, usados pelo mal, usados por Satanás, sem explicação, já chegaram matando em todo lugar. E um funcionário ficou, daqueles que trabalhavam na fazenda de Jó. Ele chega para trazer a notícia. Que triste, né? Tinha chegado lá, passado a fim de espada, mataram a maior crueldade. Satanás mata, rouba e destrói. Amém, glória de Deus. Continuando aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não dê lugar. Se você der lugar, o diabo entra. Não dê lugar. E diz assim: e estando ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os ossos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Imagina, fogo caiu do céu, mas não era fogo de Deus. Aquilo era uma ação do mal. É porque nesse tempo, irmãos, as pessoas, elas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tinha gente que não entendia, tinha gente que achava que o mal e o bem vinha de Deus. Tem gente que não entendia que o mal vinha e provinha de Satanás. Tem gente que não entendia isso. Muita gente só foi entender isso depois que Jesus veio para anunciar o Evangelho. Quando Jesus chegou para pregar, as verdadeiras boas novas aqui na terra, tem gente que não entendia isso. Tem gente que achava que o mal e o bem vinha de Deus. As pessoas não entendiam que quando elas desobedeciam a Deus, quando elas pecavam, quando elas transgrediam e quando elas não se arrependiam e não se consertavam, elas davam legalidade
para Satanás matar, roubar e destruir. Como eu te falei, justo, íntegro e reto era Jó. A Bíblia não fala que a família de Jó era reta, íntegra e justa. A Bíblia não fala, os empregados da fazenda de Jó eram retos, íntegros e justos. A Bíblia não fala, irmãos, que aquele povo ali que trabalhava com Jó era íntegro, reto e justo. A Bíblia diz que íntegro, reto e justo era quem? Jó. Irmãos, todas as vezes que a gente saiu da palavra, a gente desobedeceu a Deus, errou no segundo seguinte, você precisa reconhecer o seu erro, se arrepender e se consertar de todo o coração. Só que você pensar em fazer um mal com alguém, você tem que ajoelhar no chão do seu quarto, aonde você estiver, e pedir perdão para Deus. Porque isso é uma natureza de Satanás. Matar, roubar e destruir. É a função do diabo. Irmãos, desceu o fogo, queimou as ovelhas. E tragédia. Aí o fogo queimou as ovelhas. E sabia que existem potestades que agem nos ares para ocasionar, movimentar o tempo para matar, roubar e destruir com tragédias? Sim. Já te falei isso, irmãos. Peraí aqui. A gente não vem na sexta-feira, se você viesse, começar a se frequentar a igreja dia de sexta-feira, tirar seu tempo para vir dia de sexta-feira na igreja, sem entender. Que a pastora prega aqui e fala, talvez somente domingo. A gente não entende isso. Que tanto enquanto o bem trabalha, ou seja, enquanto a luz, Deus, trabalha, os anjos trabalham, o inferno também trabalha 24 horas, irmãos, para matar, roubar e destruir. E diariamente nós vivemos batalhas espirituais, guerras que nós travamos mediante ao mundo espiritual, que precisam ser vencidas debaixo do poder de oração, com a autoridade que só Jesus dá. Então imagina comigo, aquele povo sem entendimento, sem conhecimento, sem entender, ele vai achar que o mal e o bem vinha de Deus, mas não é. O bem vem de Deus, o mal não. O mal ele ganha legalidade para atuar na vida de alguém, quando a pessoa está em desobediência. Quando a pessoa está transgredindo e não se arrepende do seu conselho. Quando a escolha da pessoa é o caminho errado, o caminho mau. Quando a pessoa dá a própria legalidade, a pessoa mesmo dá a brecha, a Satanás matar, roubar e destruir a vida dela, a casa dela, o casamento dela, a vida dos filhos dela. A pessoa mesmo dá a legalidade. Quando a pessoa ela sai da palavra, ela sai da missão, ela sai do fogo. Ela perde a noção do que é ser de Deus. Desde que a pastora falou, vai falar aqui. A pastora já falou isso que eu vou falar. Certo nunca vai ser errado. E errado nunca vai ser certo. Certo é certo, errado é errado. A gente quiser transgredir a palavra, sair da palavra, não se arrepender, não se consertar, não parar de fazer aquilo que está fora da palavra, não corrigir as áreas da sua vida em fidelidade a Deus, em tudo, não é em algumas partes, é em tudo, irmãos. Tem gente que muitas vezes, passa na carapuça, veste na carapuça, parece que é muito certo de Deus, muito obediente, muitas vezes não é. Se a gente não fizer essa parte de consertar, o mal vai encontrar uma brecha, uma legalidade. E é por isso que muitas das vezes ele está tendo ações atuantes em áreas da sua vida. Então você tem que fechar as arestas, consertar, corrigir o que precisa ser corrigido, acertar o que precisa ser acertado. E graças a Deus por isso, que Jesus morreu na cruz, nos deu a oportunidade da misericórdia do perdão, nos deu a oportunidade do conselho.
Amém, povo de Deus? Você tem a oportunidade de recomeçar tudo novamente com Deus e consertar perante Deus todas as altas áreas da nossa vida, forma de pensar, de agir, de proceder. Amém, povo de Deus? E a gente não observa isso. Todas as suas formas, como eu falei, reto e justo e andava com Deus, se desviava do mal, era Jó. Os filhos de Jó não eram assim. Infelizmente, eles não eram assim. As pessoas que talvez trabalhavam com Jó não eram assim. Então a gente tem que observar a observação. Quando a gente lê um texto, lê uma palavra, ouve algo, a gente tem que observar. Está sendo lido. Diz aí, continuando. Então caiu fogo no céu, queimou as ovelhas. Aí chegou o moço contando, falando assim: olha, consumiu, só eu escapei para fazer a mão. Ou seja, alguém teve livramento e veio para contar para Jó: eu escapei vivo. Muitas das vezes é assim, irmão. Nas tragédias são assim: um escapa e outros vão. É assim, pastor? Você deve ter visto, né? Triste, né? O que aconteceu esses dias, essa semana lá em Belo Horizonte. Você deve ter visto no jornal, né? Uma casa de apoio que cuidava lá dos idosos, né? Esqueci o nome do bairro. Lá em Belo Horizonte, aonde ali, com certeza, um erro na construção, né? Daquela casa, ali levou a vida de muita gente. E alguns escaparam que ilesos. Então, uma mulher de acho que 90 e poucos anos escapou com vida. Não era a hora dela. Amém, povo? Ouvido, bebê, criança, né? Escapou lá também vivo. Teve gente que partiu e foi. Ou seja, nas tragédias sempre são assim. Uns vão e uns escapam para contar. Aí no livramento. Aconteceu no bar também. Esses dias, né? Poucos dias. Cheios lá, né? Uns escaparam vivos para contar o testemunho de livramento. E outros, infelizmente, que partiram. Talvez alguns ali não se ligaram à orientação que foi passada e partiram com nós. Chegou a hora daquelas pessoas foram embora. Alguns até foram antes da hora, por negligenciarem as orientações. Infelizmente, pessoa que também Juiz de Fora, bem perto aqui, as casas em que não se desbarrancaram lá dos barrancos, caíram. Alguns escaparam mesmos para contar o testemunho, e tipo de livramento, mas outros, infelizmente, partiram. Então, nas tragédias, desde que o mundo é mundo, desde que o tempo é tempo, porque o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, tá? Desde que o mundo é mundo, que o tempo é tempo, que a vida existe. Nas tragédias, alguns escapam ilesos para contar o testemunho do livramento e outros. Então a gente precisa observar como anda a nossa conduta para Deus. Amém, Deus? Teu dia e a hora ninguém sabe da sua partida, como vai ou como vai ser. Mas a gente precisa estar preparado em Cristo Jesus para a partida. A gente precisa estar preparado em Deus para um dia se encontrar com Deus na vida o quê? Da terra. Amém, povo de Deus? Então, ali chegou um moço lá contando o que tinha acontecido, né? Não, eu escapei, eu me livrei, né? Dessa vez não foi minha vez. Ele chegou falando, contando, né? Aí diz assim: estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a mão. Pastora, não é Satanás que movimenta para poder cruzar de tempestade, pastor, para derrubar as casas. Quando você era criança,
Você já deve ter lido esse livro, né? Você já deve ter lido, né? Quando você era criança, né? Não é possível. Você já ouviu lá o sopro do lobo mau? Para derrubar o quê? A casa dos 3 porquinhos? Já deve ter lido isso quando você era criança, né? Irmãos, o mal sempre provém. De quem? De Satanás. Por isso que você não pode desobedecer às orientações. Se alguém falou contigo, tua construção é de risco, sai de lá. Pois desobediência não é de quem? De Deus. E a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Não fica contando com a sorte, não fica esperando o Senhor da luz. Amém, povo de Deus? Batalha para sair desse lugar. Batalha para mudar de vida. Corra atrás. A vida não é espera. Você viu o que aconteceu? Veio o vento. Que a pastora disse: outro estágio nos árvores. Movimento, ventanias. O que Deus ensina? Repreende o vento. Repreende a tempestade. Jesus estava na embarcação com os discípulos, bem na mar. O barco e a bique. Diz a Bíblia, Jesus falava bem comigo, porque Jesus tem o controle, irmãos. Domínio de tudo. Para Jesus ser tempestade, você vê. Jesus está o quê? Acalmar? Mas como está na mão dele? Amém, povo de Deus? Todo mundo se tornou no desespero. Vento forte, não está ali. Jesus levanta, acorda. Jesus, o que ele faz? Ele repreende. Ele repreende a tempestade. Significado que o vento, a tempestade, aquilo que vinha para quebrar o barco, a bica, a embarcação, vinha de onde? Era vento de onde? Do mar. Amém, povo de Deus? Tudo que traz vida. Tem uma situação, passou meu coração, se encheu de vida. É debate. Pode repreender. Pastor, eu fui realizar algo e de repente bateu medo. Aí eu senti aquele negócio, bem que ele pode repreender, que é essa tentação, ação de Satanás. Pode repreender, irmãos. É o diabo pronto para matar. É Satanás pronto para. Não seja desobediente. Tem gente que vai embora, como o pastor falou, vai embora antes da hora. Orgulho, desobediência. Não é na hora da pessoa aqui, não. Mas há muita desobediência. Faça com que a pessoa. Amém, povo de Deus? E a desobediência, muitas vezes, ela é referente a coisa que a gente é avisado bem o quê? Bem antes. Não é coisa que é avisado depois, não. É avisado bem antes. Talvez alguém chega e fala assim, ó, alguém que entende, fala assim, você tem que estar correndo isso, isso aqui não está certo. Você não deveria ter construído nesse local. Você não pode ficar aqui. E a pessoa ela insiste em desobediência. E a pessoa pensa assim, não vai acontecer nada. Eu morei por tantos anos nesse lugar e nunca aconteceu. Não tem tempestade, não tem chuva, não tem nada que derruba essa casa. Eu morei tantos anos aqui, meu avô morou aqui, minha mãe morou aqui, eu fui criada aqui, nunca aconteceu, não vai acontecer. Eu não vou sair da minha casa. Será que isso não é uma realidade? Será que a gente não vive isso nos tempos de hoje? Será que muita gente não é negligente aos avisos que são orientados e são dados? Vamos, Satanás vai montar isso aqui, ó. Uma brecha, um buraquinho. Ele é sem educação.
Entendeu? Um bicho que é sempre caçando de água, ele sai entrando. Você acha que ele bate na porta? Avisando que ele está vindo? Para atacar? Lógico que ele vem igual o vento. Já vai derrubando tudo. Ele vem igual o vento, já vai derrubando tudo. Já vai desmoronando o quê? Tanto no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Vem lavando, destruindo o casamento, família, filhos. E vai destruir o quê? De repente chega a notícia. Estavam lá, meus filhos lá na festa, comemorando, né? E bebe aqui, e bebe lá. E vai. Todo mundo lá, né? Esquecendo de Deus. Festa. E de repente, não sobrou ninguém mais para contar a história. Os que estavam dentro da casa. Só alguém que viu para relatar. A função de Satanás é matar, roubar e destruir. Amém, povo de Deus? Vamos lá? Na Bíblia? Então, Jó, versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto. Humilhação. A pior tragédia que poderia ter acontecido. Humilhação. Rasgou a sua roupa. Maior desespero de um homem. Rasgou todas as suas vestes. Imagina. Raspou a cabeça. Lançou-se em terra e água. Faz toda o que pode. O cara perdeu tudo. E ele deitou o joelho no chão e orou. Sim. Ele agradeceu a Deus. Porque Jó não aceitava na sua boca a murmuração e a reclamação. Irmãos, Jó não aceitava o diabo dominar a sua mente. Até quantos anos você vai demorar para entender? Você vai se converter de verdade e vai entender que o bem vem de Deus e que o mal ele vem de Satanás. E Deus não é culpado, irmãos. Deus não é culpado da humanidade escolher o inferno. Deus nunca foi culpado da humanidade escolher o mal do que escolher Deus. Até quando você vai se converter e vai entender que o bem vem de Deus, mas que o mal vem de Satanás. E que só existe um caminho. Jesus. Ou você serve Jesus, ou você vai estar servindo que não existe outro. Amém, meu Deus. Saiba valorizar o preço que foi pago na cruz. O Jó é um exemplo de integridade. Raspar a cabeça representa humilhação, redenção. Rasgar as vestes, pior estado do homem. Imagina a maior tristeza que poderia ver. Os filhos tudo mortos. Ele falou: Deus, eu amo. Deus, eu amo. Independente do que acontecer, eu vou amar. Ninguém vai tirar a minha adoração.
eu vou adorar. Eu me humilho, eu reconheço, só o Senhor é Deus, só o Senhor é dono da minha vida. Eu vou adorar. Ninguém vai tirar a minha oração. Ninguém vai tirar a minha oração. Teria força, irmãos, de viver uma tragédia como o Jó viveu, e ainda, em vez de murmurar, em vez de praguejar, adorar a Deus, em vez de blasfemar, adorar a Deus, não fez isso que o nosso amigo Jó fez. Por isso, ele era conhecido como um homem reto, íntegro, que andava com Deus, que fiel a Deus. Amém, irmão de Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.